Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num sentimento que, para muita gente, é quase um ruído de fundo constante na vida: a culpa. Um ruído bem persistente. Exato. E vamos olhar para isso por um ângulo bem específico, que é como essa culpa se manifesta na vida das mulheres e nessa busca que parece infinita por equilíbrio. E a nossa conversa de hoje tem como base uma palestra muito rica da terapeuta e psicanalista Adriana Paixão. Isso. A missão aqui é tentar entender de onde vem essa culpa, se é algo social, se vem da nossa família, ou se de alguma forma já nasce com a gente. E principalmente explorar os caminhos que ela aponta para uma vida com um pouco mais de leveza, né? Perfeito. Ok, vamos começar a analisar isso. Com certeza. E o interessante do material que ela apresenta é que não é uma visão única, fechada. A abordagem dela é como um quebra-cabeça, sabe? Com várias peças. Que tipo de peças? Tem a peça social, a peça psicológica e uma outra que ela chama de sistêmica, que vem da perspectiva da constelação familiar. Ah, entendi. E é justamente essa mistura toda que ajuda a gente a entender por que a culpa é um sentimento tão teimoso, tão difícil de largar. E ela começa por um ponto que parece básico, mas é fundamental. A culpa é, em grande parte, aprendida. É algo que nos é ensinado. Isso. Ela fala muito em padrões que vão passando de mãe para filha, de avó para neta. E nem sempre é com palavras, né? Não mesmo. Às vezes, como ela mesma diz, é só um olhar que já comunica todo um universo de expectativas e julgamentos. Exatamente. É uma herança silenciosa. E o que a análise dela mostra é como esse aprendizado antigo entra em choque direto com o mundo de hoje. É uma colisão de expectativas. Total. O exemplo que ela usa é perfeito para ilustrar isso. A transformação do papel da mulher nos últimos 50, 60 anos. Sim, é uma mudança gigantesca. Pense na geração das nossas avós. O papel social era muito claro. Cuidar da casa, dos filhos, do marido. Era o esperado, era o valorizado. Certo. Hoje, a mulher acumula essa função com a carreira, com a vida profissional. Ela precisa deixar o filho na creche ou com outra pessoa para poder trabalhar. E é nesse espaço que a culpa encontra um terreno, nossa, incrivelmente fértil. Porque a régua de cobrança interna ainda é, muitas vezes, a daquela mulher ideal do passado que tinha dedicação exclusiva ao lar. Exato. Então surge o conflito. Será que estou sendo uma boa mãe? Será que estou dando conta de tudo? E como ela aponta, isso se espalha. Se espalha para tudo, né? Para tudo. Termina um relacionamento e a primeira pergunta é: onde foi que eu errei? Acho que não dei atenção suficiente. É uma busca quase automática por uma falha pessoal. Mas espera aí, isso não seria só um condicionamento, um comportamento que a gente aprende por observação? Tipo, eu vejo minha mãe se sentindo culpada por trabalhar fora e acabo replicando esse padrão? É uma ótima pergunta porque vai direto no ponto que ela aprofunda. A visão que ela traz vai além do comportamento aprendido. Vai além. Sim, ela introduz um conceito mais denso. A ideia de registros emocionais que são transmitidos entre gerações. Não é só sobre o que nos ensinaram com palavras ou exemplos. É sobre o que, então? É sobre o que foi sentido pelas nossas ancestrais e que, de alguma forma, ficou impresso na gente. Impresso como? Quase como uma memória genética da emoção? A ideia é essa. É como se a gente pudesse carregar uma culpa que, na essência, nem é nossa. É um eco de uma dor, de uma falta, de uma experiência vivida pela nossa avó ou bisavó. Puxa. E isso nos leva a uma questão bem desconfortável que permeia toda a primeira parte da análise. Quanto desse peso emocional que a gente carrega no dia a dia é de fato nosso? E quanto é bagagem de outra pessoa que a gente pegou para carregar sem nem perceber? Exatamente. Isso é bem complexo. E é nesse ponto que ela traz a tal da visão sistêmica, da constelação familiar, para tentar explicar como essa herança funciona na prática. Exato. E a ideia central que ela apresenta aqui é bem radical. Radical como? Ela sugere que as emoções e sensações que uma avó viveu, por exemplo, durante a gravidez da nossa mãe, podem ter deixado uma marca, uma impressão energética ou emocional que chega até nós, os netos. Certo. E para não ficar uma coisa tão abstrata, ela usa a própria história de vida para ilustrar, o que é muito forte. Sim, é um exemplo muito tocante. Ela conta que a avó dela não foi criada pela própria mãe. Certo.
Por causa disso, essa avó carregou por toda a vida um sentimento muito profundo de falta, de abandono. Entendi. Segundo essa perspectiva sistêmica, essa sensação de falta não morreu com a avó. Ela foi de alguma forma passada adiante para a mãe dela e, consequentemente, chegou até ela e o irmão. Nossa, é como se essa dor se tornasse parte do software emocional da família. Exatamente essa a ideia. Então a proposta é que uma emoção pode literalmente viajar pelas gerações, ficando registrada não só na nossa mente, mas no corpo. Ela chega a usar a expressão nas células. É uma ideia bem difícil de digerir de primeira. É difícil, sem dúvida, não é algo que a ciência tradicional explique facilmente. A abordagem dela é mais fenomenológica, baseada no que se observa nessas dinâmicas familiares. Ok. E se a gente conecta isso com o dia a dia, a sugestão é que essa culpa herdada pode explodir nos momentos mais inesperados. Por exemplo, Você recebe um feedback um pouco mais duro no trabalho e, em vez de processar a informação, você desmorona numa culpa desproporcional. Ou está dirigindo, alguém buzina e o primeiro pensamento é: a culpa é minha, eu sou um desastre. entendi. A reação é muito maior do que o gatilho. Exatamente. E em casos mais graves, ela aponta para a tendência de algumas pessoas entrarem repetidamente em relacionamentos abusivos, sempre com aquela dúvida paralisante: será que eu provoquei isso? A culpa foi minha? Que terrível. Ela descreve esse processo todo como uma contaminação que vai minando a saúde em todas as frentes. A física, com doenças que aparecem, a mental, com ansiedade, depressão, E é espiritual também, né? e até o que ela chama de espiritual, que na definição dela não tem a ver com religião, mas com a nossa conexão mais profunda, com quem a gente é de verdade. Essa ideia de contaminação é forte. E a análise dela sugere que essa primeira contaminação pode acontecer muito mais cedo do que a gente imagina. Muito mais cedo. Ela nos leva para um ponto de origem que a maioria de nós jamais consideraria. Que seria não na infância? Antes ainda, no nosso primeiro suspiro de vida. Como assim? A tese que ela apresenta é que a origem de uma certa culpa primordial pode estar no nosso próprio nascimento. No nascimento. Como? Um bebê recém-nascido não tem consciência, não tem linguagem para sentir culpa? Como isso funcionaria? É uma pergunta excelente e a explicação dela não passa pelo cognitivo. Não é que o bebê entende ou pensa em culpa. Então é algo mais físico. É mais corporal, pré-verbal. Vamos pensar no processo do parto. Seja normal ou cesárea, é um momento de um desgaste físico e emocional imenso para a mãe. Envolve dor, medo do desconhecido, insegurança. Sim, claro. O corpo dela está inundado por hormônios de estresse, como o cortisol. Ok, faz sentido. E o bebê, que até então era um só com a mãe, está passando por todo esse processo junto. Ele ainda não tem um ego, uma identidade formada para dizer: isso é o medo dela, não o meu. Ele só sente. Só sente. Então, o que a análise sugere é que o bebê pode absorver essa bioquímica do estresse, essa carga de medo e insegurança da mãe, e esse registro fica no corpo. Mais tarde, ao longo da vida, a mente pode tentar traduzir essa sensação desconfortável e sem nome como um sentimento difuso de culpa, de tem algo errado comigo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre a relação entre mães e filhos. Cria uma dimensão que a gente nem enxerga. Totalmente. Ela fala que essa culpa primordial pode criar um joguete invisível no relacionamento. Uma tensão, uma dor que está ali, mas que ninguém sabe de onde veio. E qual a solução para isso? A solução que ela propõe não é achar um culpado, culpar a mãe por sentir medo no parto seria o cúmulo da ironia, mas sim trazer consciência para o processo. Entender o que aconteceu? Isso. Entender que o medo, a dor e a insegurança fazem parte da experiência humana de dar a vida. Só essa compreensão já ajuda a dissociar a experiência do sentimento de culpa. E para trazer essa discussão toda para um nível bem prático, ela conta uma história do cotidiano dela que é genial de tão simples. A história do umidificador. Exato. Ela conta que estava numa época de tempo muito seco em São Paulo e ela simplesmente esqueceu de ligar o umidificador de ar no quarto. Certo. Durante a noite, o filho acordou com um sangramento no nariz por causa do ar seco. A reação instantânea dela, não foi pensar: ok, preciso lembrar de ligar o aparelho amanhã. Foi a culpa, né? Foi um chicote interno.
por que eu não liguei? Por que eu não lembrei? A culpa é minha. É a culpa como um reflexo condicionado. É o caminho neural mais rápido do cérebro. Acontece um problema, a primeira estação é a culpa. Sim. E a reflexão que ela faz a partir disso é: por que a gente escolhe o caminho do sofrimento? Seria muito mais simples e produtivo só pensar na solução. Mas muitas vezes a gente fica preso nesse ciclo de autocrítica. Totalmente. E essa tendência a pegar para si uma responsabilidade que às vezes é só da vida acontecendo, se conecta com outra ideia muito forte que ela traz da visão sistêmica. Qual seria? A questão da hierarquia familiar. Que é quando a gente assume papéis que não são nossos, certo? Exatamente. O exemplo mais poderoso que ela dá é o de filhos que, ao cuidarem dos pais já idosos, acabam se tornando pais de seus pais. É uma inversão de papéis muito comum. Mas qual é a linha que separa o cuidado saudável dessa inversão? Afinal, o cuidado dos pais na velhice é um gesto de amor, de retribuição. A distinção que ela faz é muito sutil, mas crucial. Está na nossa postura interna. Na intenção. Isso. Uma coisa é cuidar a partir de um lugar de amor, de humanidade, entendendo estou aqui como filho, prestando suporte a outro ser humano que amo e que agora precisa de mim. Outra coisa completamente diferente é cuidar a partir de um sentimento de obrigação, daquele peso do eu tenho que. E quando entra o eu tenho que, a hierarquia se inverte. Isso. Segundo a análise dela, quando o filho assume essa postura de pai do seu pai, ele sai do seu lugar no sistema familiar. Inconscientemente, ele se coloca no lugar que seria dos avós. Isso causa um problema. Causa. Porque ao fazer isso, é como se ele excluísse os avós do sistema, o que gera um desequilíbrio e um peso enorme. A culpa, nesse caso, vem dessa sensação de estar fora do lugar, de carregar um fardo que não é seu. Então a sugestão é cuidar, mas sempre se lembrando da ordem das coisas. Exato. Eu sou o filho, ele é o pai. Manter essa ordem interna traz leveza. E essa dificuldade de se manter no próprio lugar se conecta com a dificuldade que muita gente tem não só de dar, mas de pedir e receber ajuda, né? Sem dúvida. Ela mesma compartilha como foi difícil para ela, em um momento de fragilidade, admitir que precisava de ajuda e pedir para o filho de 11 anos ir com ela ao mercado para ser um suporte emocional. É difícil admitir vulnerabilidade. Muito. Aceitar a própria vulnerabilidade, saber pedir ajuda, é quebrar um ciclo de autossuficiência que, no fundo, é um disfarce para o medo de ser um fardo. É entender que viver em sociedade é sobre essa troca. Ninguém dá conta de tudo sozinho. E essa aceitação do nosso lugar, das nossas limitações e necessidades parece ser o começo do caminho para a libertação que ela propõe. É exatamente esse o ponto de virada. A proposta dela é uma troca consciente. Sair do modo culpa e entrar no modo consciência. E como se faz isso? Em vez de ficar se chicoteando com a pergunta por que eu fiz isso de novo, a ideia é começar a fazer perguntas mais inteligentes e produtivas para o nosso cérebro. Então a ideia é parar de ser um juiz de si mesmo e virar uma espécie de investigador curioso da própria vida. Perfeito. É exatamente isso. Em vez da pergunta que pune, fazer a pergunta que abre possibilidades. Tipo o quê? Perguntas como: ok, isso aconteceu. Como eu posso fazer diferente a partir de agora? Ou, o que eu posso aprender com isso para ter mais qualidade de vida? Ou uma que ela sugere, que é ótima, como isso pode ser mais leve para mim? O cérebro gosta de perguntas. Ela diz que o cérebro adora receber perguntas, porque isso o tira do modo de ruminação e o coloca no modo de busca por soluções. E com a prática as respostas começam a aparecer. É uma mudança de hábito mental no fim das contas. É uma reprogramação. E a mensagem final é que essa libertação não vem de uma fórmula mágica, mas do autoconhecimento, de você entender e respeitar seus próprios valores, de aceitar o seu lugar no seu sistema familiar e na vida. Quando a gente se conhece e se banca. A gente para de carregar pesos que não são nossos. Isso nos permite, como ela diz, transbordar o que temos de bom em vez de passar a vida inteira
carregando o mundo nas costas. E claro, isso não é um caminho fácil. De jeito nenhum. Ela ressalta que esse é um trabalho que muitas vezes precisa de ajuda profissional, de ferramentas como a análise, a terapia, para nos ajudar a enxergar e a desarmar essas culpas ocultas que a gente nem sabia que estavam lá. Fazendo uma recapitulação rápida do nosso mergulho, então. Vimos que a culpa muitas vezes não é originalmente nossa. Ela pode ser uma herança, seja do modelo social que cobra a mulher moderna. Seja de registros emocionais que vêm lá das nossas ancestrais, vimos também que as raízes desse sentimento podem ser incrivelmente profundas, podendo começar lá no nosso nascimento, na absorção das emoções da nossa mãe durante o parto. E exploramos como essa culpa aparece no dia a dia, desde a reação automática a um pequeno erro, como o do umidificador, até dinâmicas familiares complexas. Como quando invertemos os papéis e nos sobrecarregamos com responsabilidades que nos tiram do nosso lugar. E o mais importante, a saída não é se culpar mais por se sentir culpado. É trocar esse ciclo vicioso pela consciência, pela curiosidade e por fazer perguntas que nos levem para frente e não que nos mantenham presos ao passado. Para a gente fechar, a Adriana Paixão na palestra deixa uma reflexão muito provocadora. Em um certo momento, ela faz uma pergunta direta, quase um soco no estômago. Uma pergunta bem forte. Ela pergunta, atrás da sua culpa, do que você tem se escondido? Quem você está querendo proteger? É muito forte. E isso nos leva a um último pensamento para quem nos ouve. Imagine por um instante que a culpa fosse retirada do seu repertório de emoções. Ela simplesmente não é mais uma opção. Certo. Nas situações difíceis, nos erros, nas frustrações do dia a dia, se a culpa não estivesse disponível, que outra emoção, ou, mais importante, que outra ação tomaria o lugar dela? O que essa resposta sincera revela sobre quem a gente é de verdade? Por baixo de todas essas camadas de fardo que talvez nem sejam nossas.